Eu quero saber se a gente já pode chamar os nossos painelistas. Então, vamos lá. Bom, a nossa próxima atração, né, é o painel feito e consumido por pessoas. Nossos painelistas são o Nelson Ludovico, pós-doutor na área internacional e convidado do Grupo de Excelência Internacionalização de Pessoas. Lucila Marques, mentor e coach de líderes e convidada do Grupo de Excelência em Coaching. E Rogério Parente, consultor em gestão empresarial e professor de MBA executivo e coordenador do Grupo de Excelência Administração Estratégica de Pessoas e Tecnologias. Tudo bem com vocês? Muito boa tarde a todos. Bom, gente, antes de passar a palavra para o Rogério, que será o nosso primeiro painelista, eu quero lembrar que cada um deles terá 15 minutos de apresentação e, ao final, né, de todas as apresentações, eu chamarei o Daniel para fazer as perguntas que vocês já podem colocar aí no chat. Rogério Parente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês, iniciando aqui, só deixa eu abrir aqui, começar iniciando com uma reflexão sobre a empregabilidade nesses tempos que nós estamos vivendo, né? O ser humano levou 42 mil anos para chegar praticamente à primeira revolução industrial, e depois, nesses 200 anos que nós estamos passando, recente, né, nós conseguimos evoluir de uma maneira altamente acelerada, né, exponencial. E isso, se nós contarmos dentro do período que a existência humana existe, isso significa 0,05%, né? Hoje nós estamos num ciclo médio de renovação tecnológica de 18 meses. A cada 18 meses a tecnologia fica obsoleta e novas tecnologias entram no mercado, né, e mudando praticamente o nosso comportamento. Porém, isso não é uma novidade. Nós já temos isso já vem ocorrendo há muito tempo, né? Já tinha suas ondas, ele já estava criado em um livro dele, falando sobre ondas de inovação. E ele já falava que as ondas de inovação elas vão vir cada vez mais em ciclos menores e cada vez com impactos maiores, né? Então, nessa transparência que eu estou apresentando para vocês, ela mostra que lá em 1785, a primeira onda era baixinha e ela teve um ciclo muito longo, né? E hoje nós estamos vivendo ondas de tecnologia, de mudança de tecnologia muito expressivas, né? Bastante disruptivas e em ciclos cada vez menores, né? Isso faz com que mude todo o ambiente, todo o comportamento humano que nós temos. Estamos vivendo constantemente nos últimos tempos com mudanças. Podemos dar um exemplo, os celulares de 3 anos atrás, eles já são obsoletos, várias aplicações que tinham dentro dos celulares que nós tínhamos já não funcionam mais como esperávamos, né? Novos celulares já estão vindo aí com novas aplicações. Então, nós estamos vivendo um mundo onde a mudança é constante. O Fórum Econômico Mundial ele relatou, em 2018, que nós teríamos, para viver nesse mundo, 37 habilidades, que iam desde as habilidades cognitivas até as habilidades técnicas. E diversas dessas habilidades seriam habilidades como solução de problemas complexos e relacionamento. Ou seja, nós saímos de um mundo onde as habilidades para trabalhar eram puramente técnicas para um mundo onde nós temos uma série de habilidades que hoje nós chamamos de soft skills, que estão sendo cada vez mais valorizadas e são necessárias para que a gente possa trabalhar, né? Para que as pessoas possam ter um desempenho no trabalho. E aí, em 2020, veio a Covid e pôs o mundo todo à prova, né? Sistemas, valores e a própria humanidade. E nós tivemos que acelerar. Aceleramos devido ao
o afastamento social, nós tivemos que acelerar e acelerar muito tudo que nós estávamos pensando. Muitas das coisas que estavam previstas para um futuro de 2030 acabaram sendo puxadas para 2020. Muitos comportamentos e muitas ferramentas que imaginávamos estar usando somente em 2030 de forma massiva, nós tivemos que começar a usar agora. Então, o mundo acelerou mais ainda aqui o processo de exponencialidade que nós estávamos vivendo, que estamos vivendo, né? E aí nós caímos em novos paradigmas, né? As crenças e valores têm um novo propósito à vida hoje, né? Pós-pandemia, os sistemas de saúde é uma estabilidade econômica social. O minimalismo virou um novo hábito de consumo. A conectividade, de certa maneira, a gente já estava percebendo que ela fazia -se presente o tempo inteiro necessária na nossa vida, mas agora ela se tornou onipresente completamente. O relacionamento social foi ampliado pela virtualidade, né? A gente, pela virtualidade, passamos a expandir totalmente o nosso relacionamento social com várias pessoas de vários outros locais também, né? O comércio está se reconfigurando totalmente à base da tecnologia, sendo online. A casa tomou um novo papel, porque a gente passa a trabalhar em home office, né? E a questão da transformação digital virou uma questão de sobrevivência. E aí, o grupo GEAPTEC, o qual eu coordeno, nós, dentro de todo esse ambiente, nós selecionamos algumas habilidades que são requeridas basicamente hoje e vão ser requeridas, acredito, nos próximos anos, mais intensamente dos nossos trabalhadores, né? O primeiro deles é o conhecimento técnico, que faz parte, né, de qualquer profissão. Nós vamos ter que desenvolver o perfil analítico multidisciplinar, ou seja, aquela visão polimata. Todo mundo vai ter que conhecer um pouquinho de tudo, principalmente daquilo que está em torno a ele, dentro do ecossistema do que ele trabalha, para que ele possa entender aonde ele está e de que maneira ele pode contribuir. Competência colaborativa, né? Vamos ter que aprender a trabalhar mais colaborativamente, não vai haver espaço para aquelas pessoas que gostam de correr sozinha e trabalhar sozinha, e elas vão ser cobradas pela colaboração. Resiliência, né? Porque nós vivemos num mundo de completa mudança. Mudança virou praticamente a constante. Autoliderança, né? Precisamos aprender a trabalhar a liderança, porque nós vamos trabalhar também em alguns momentos sozinhos, vamos ser exigidos por isso, né? Quando trabalhamos em home office. E nos últimos anos, né? Eu acho que nos últimos 20 anos, o pensamento, né, de trabalho foi de formar líderes, né? Todo mundo queria formar líderes. E hoje a gente vê que tem muita gente que são excelentes líderes, mas são péssimos em autoliderança, não consegue se liderar. Então, a autoliderança vai ser um quesito exigido nos próximos anos. O mindset digital, pensar digital, né? E o mindset do lifelong learning, que nós vamos ter que entrar cada vez mais naquela de estar sempre se reciclando, esquecer e reaprender, esquecer e reaprender. Nesse novo ambiente, o próprio Fórum Econômico Mundial, ele já falava, em 2018, num número expressivo de pessoas que precisavam se requalificar. E hoje esse número está em 44%, ou seja, 44% dos trabalhadores que existem hoje, eles de alguma forma vão ter que melhorar ou suas qualificações, ou eles vão ter que se reciclar completamente para poder trabalhar nesse mundo novo, né? O IPEA, em 2018, já afirmava que cada 10 brasileiros que procuravam emprego, 8 não conseguiam porque não tinham qualificação.
Então, nós temos um momento vamos dizer, de transição bastante pesado, porém, é um momento que a gente já passou em outros momentos vamos dizer assim, da humanidade. Na década de 60, nós passamos por exatamente um processo bem parecido, né, com a introdução de tecnologia na parte empresarial, de automação de escritórios, esse tipo de coisa, que entrava com as calculadoras, a gente saía daquela visão manual para o uso de calculadora, máquinas de escrever e outras tecnologias da época, né, computadores menos potentes, né, que rodavam praticamente um programa por vez, mas isso, naquela ocasião, fez com que os trabalhadores tivessem que ser reciclados para poder viver dentro desse novo ambiente. As oportunidades de emprego na década de 60 cresceram muito, né? E os trabalhadores, ao longo do tempo, ao longo da década, foram reciclados. Hoje nós vivemos uma situação bem parecida. Nós temos, em alguns segmentos, nós já temos vagas sobrando, mas não temos gente para trabalhar. Na área de TI que nós temos uma grande oferta de emprego, porém não estamos sem gente qualificada para trabalhar nesse momento. E aí eu fecho meu discurso inicial falando que as pessoas precisam estar bem adaptadas ao meio, né? E essas que vão ter maiores chances de sobrevivência nos próximos anos. Ou seja, nós vamos ter que estar sempre desaprendendo e reaprendendo. Vamos ter que ser flexíveis o suficiente para podermos nos adaptar a todas as mudanças que estão chegando, né, e que estão sendo aceleradas nesse mundo novo que nós estamos começando a viver. E aí eu passo para a minha colega Lucila. Boa tarde. Eu estou realmente muito, como eu posso dizer, muito honrada de estar aqui representando o GEC, que é o Grupo de Excelência em Coaching do CRA, e mais honrada ainda para dividir espaço com o Rogério e com o professor Ludovico. Gente, o que eu tenho para falar aqui são assuntos muito reflexivos. E eu vou te mostrar nesse bate-papo por que o coaching é feito por pessoas e para pessoas, que na realidade ele é feito por mim, pessoa, para vocês que estão todos aí. E eu também tenho coaching, então eu também sou pessoa, também tenho coaching. Isso tudo vale para todas as pessoas que a gente está falando. E o coaching é uma das soluções indispensáveis para lidar com toda essa mudança que o Rogério trouxe, né? Que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Então, fica comigo aqui até o final, que eu vou dizer como é que isso funciona. Quando me vem a palavra transformação, me vem a história da lagarta, né? A lagarta está dentro do casulo e ela começa a fazer força para sair, às vezes é incômodo, às vezes não é tão confortável, ela faz mais força, tenta sair e, de repente, ela se torna uma borboleta e ela sai voando. Quando eu penso nisso, eu lembro do coaching, eu lembro de como o trabalho de pessoas, olhando para as outras pessoas, ajudando as outras pessoas, podem fazer a gente virar umas borboletas, né? Porque se a gente pensar, tudo está aqui na nossa cabeça. Hoje nós temos o mercado voltado, e essa transformação do mercado, ele está voltando para a experiência do cliente. Né? Qual é o benefício que o cliente quer? Qual é o valor que o cliente precisa ter dentro daquele nosso serviço, daquele produto? E é olhando para ele que a gente precisa estar. O produto não pode ser feito simplesmente mais porque eu desejei fazer um produto e sair da minha cabeça. Não, eu preciso estar com foco no cliente. Algum tempo atrás, estamos falando há uns 20 anos, mais ou menos, não sei bem, saiu o CRM, que era o Consumer Relationship Management, que a gente começou a estudar as pessoas. Hoje é muito mais que isso. Hoje é olhar de pessoa para pessoa. É uma distância zero do cliente. Eu quero compartilhar com ele a vida dele. Eu quero que ele guarde a minha marca, o meu produto, o meu coach, o meu serviço, a vida inteira dele, porque tem momentos que eu vou estar participando daquilo.
É uma experiência de percepção de marca, assim, é conviver com o cliente. Essa é a grande transformação que nós estamos falando, que está acontecendo no mercado. E por isso que a gente fala que é feito e consumido pelas pessoas. A gente já está vivendo o mundo virtual, como o Rogério trouxe, a gente vive essas experiências, eu mesma, com esse negócio de fazer reuniões online, encontrar as pessoas online, eu não sabia nada disso, eu precisei me adaptar a tudo isso. A gente agora está sem fronteiras. Eu tenho clientes aqui e fora de São Paulo, onde eu estou, tenho fora do Brasil. Não tem mais fronteira para dar isso, a gente não tem mais um lugar único. Se eu quiser viajar e atender, posso ir, porque a gente agora está vivendo esse mundo virtual. O mercado está trazendo um consumidor muito, muito diferente. Como eu disse, é pessoa a pessoa. É só olhar para a diversidade, para o que está acontecendo, para a voz que as pessoas estão tendo para falar sobre elas e trazer os assuntos delas. As gerações, nós temos diferentes idades trabalhando junto e a gente precisa saber lidar com essas pessoas. Tem muita transformação acontecendo, muita. E aí eu queria saber uma coisa, como é que você está lidando com tudo isso? Como que essas mudanças, essas transformações estão impactando na sua vida? Não tem certo, não tem errado, você só precisa estar se adaptando a tudo isso que você está vivendo. E por isso, a gente percebe que essa transformação está acontecendo, a gente estava vivendo um momento de transformação que, na grande verdade, as empresas elas estavam administrando tudo isso para começar daqui a 3, 4, 5 anos. E, de repente, a gente fez isso em 3 meses. E o que estava sendo muito complicado para a gente entender antigamente, imagina agora como é que está. Tudo isso que vem acontecendo, toda essa transformação, ela está trazendo uma falta de estabilidade, ela está trazendo uma falta de previsibilidade. Antigamente a gente fazia budget de 5, 10 anos, hoje, meu Deus, tem que ser até 1, né? Porque eu sei lá, eu tenho que viver o dia de hoje. E como é que eu faço para me ajustar a tudo isso? Essa capacidade que a gente tinha de prever, com toda essa mudança, essa velocidade que vem trazendo assuntos novos todos os dias, em especial pela tecnologia, as coisas que eram certas hoje estão incertas. O certo dura pouco, ele não dura muito. E eu preciso aprender a lidar com isso. Você imagina que nesse mundo todo complexo, tem algumas pessoas que elas precisam de certezas para tomar decisões. Como é que faz essa pessoa que ela não pode mais lidar com essa certeza? Ela fica insegura. E como é que faz? A agilidade nesse momento é fundamental. A flexibilidade que o Rogério falou é fora de série. A gente precisa estar preparado. E vou dizer uma coisa, isso não é novo não, hein? A gente já vem vivendo isso, mas caiu a ficha, acho que agora. E uma das coisas que eu tenho percebido a todo momento é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com tudo isso. Se você também está passando por essa dificuldade, o que você me diz sobre tudo isso que está passando? Coloca aí no comentário. Me diz como que está esse cenário, como é que você está percebendo esse cenário. Nos anos 80, o Exército Americano ele criou um acrônimo de uma palavra americana, que é o VUCA, que é exatamente tudo isso que eu estou contando para vocês. É exatamente tudo isso que nós estamos passando. E eu poderia até dizer um pouco mais, é mais que o VUCA. Nós estamos vivendo mesmo, era uma muvuca. Posso colocar o M e o U, que seria de meaning, de significado, e o U de único. As pessoas hoje são únicas, e eu preciso olhar as pessoas como únicas, e qual é o significado que isso tudo tem. Se você achava que tudo isso que eu falei, eu já sabia tudo, esquece. O mundo está mudando, e todos os dias, e mudou já de novo. A gente já vivia nesse ambiente, que é um ambiente já de transformação. E se não bastasse tudo aquilo que nós falamos da confusão toda, ainda isso traz para a gente uma certa fragilidade. Parece que a gente está se quebrando. Toda essa mudança está deixando a gente muito ansioso. Pode perceber agora como a saúde mental e a saúde emocional, como elas estão comprometidas, como a gente escuta isso à torta direito de todas as pessoas.
E, no mesmo momento, nós não temos uma linearidade. Antigamente era assim, eu saio daqui, venho para cá, opa, vou nesse caminho e está mais ou menos certo, eu preciso só fazer alguns ajustes. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Hoje não tem mais ajuste. Hoje não tem linearidade. A gente precisa entender como isso está acontecendo, até para poder ter as nossas diferenças, né? Nada é tangível, está tudo muito difícil de pegar, está tudo muito difícil de compreender. Nós estamos baseados nas nossas referências, nossos valores, e daí? E de repente chegam novas informações. O que eu faço com aquilo que eu tinha? Onde que eu coloco tudo isso? Essa é uma das grandes questões. As gerações, as mais novas, estão chegando com comportamentos, com ideias, com formas diferentes de trabalhar, e a gente precisa entender tudo isso, que vai fazer parte do nosso mundo a partir de agora. Como que a gente vai fazer, então, para baixar essa ansiedade? Que, na verdade, a ansiedade é o excesso de futuro. Na verdade, eu diria que a gente precisa calibrar o nosso GPS. A gente precisa saber como é que a gente vai seguir. A gente já sabe para onde, mas como que a gente vai seguir? E olha só, quantas características e atributos tem por aí para a gente se adaptar nesse mundo que está cada vez mais diferente do que era. E sabe uma das coisas que eu estou percebendo? Como que está difícil para as pessoas enfrentar e se posicionar sozinho nessa situação. E aí os futuristas trouxeram uma nova nomenclatura, que é o bunny, que é o frágil, que é o ansioso, é o não linear e é o incompreensível. É isso que está acontecendo com a gente. E o Pedro já falou lá atrás, o gestor novo tem que ser um gestor criativo, tem que ser uma pessoa que tem ideias revolucionárias, que são ativas, que são protagonistas. E o Rogério também trouxe algumas qualidades importantes. E tudo isso influencia no nosso dia a dia. A concorrência ela está muito, muito, muito mais feroz, e a gente precisa lembrar disso. Nós estamos passando por momentos que o trabalho hoje não é mais aquele que eu entrei, são vários trabalhos. Ou eu estou em vários trabalhos, ou eu fico pouco tempo no trabalho, porque eu quero conhecimento, eu quero crescer. O lifelong learning, que foi dito pelo Rogério, eu preciso estar o tempo todo me desenvolvendo, entendendo, acreditando que não está acontecendo. Como eu disse, eu posso trabalhar hoje de qualquer lugar, não tem problema nenhum eu trabalhar. Os meus horários, flexibilidade, eu não falo com o mundo hoje, eu não trabalho com a Europa, com os Estados Unidos ou com qualquer outro lugar, os horários são diferentes. E a tecnologia, então? O Rogério acabou de falar, a cada 3 semanas sai um celular novo. Gente, é muita loucura tudo isso. É muita loucura. E disso a gente tem a economia global, a economia colaborativa, que também já foi falada. Hoje o pessoal não está querendo saber de carro, quer saber de pegar Uber. E tantas outras áreas que estão entrando para a economia colaborativa. E eu escutei outro dia de um futurista, ele dizendo o seguinte, as crianças de 7 anos hoje não sabem a profissão que vão ter no futuro. Você já imaginou isso? Antigamente a gente tinha essa certeza, hoje não tem mais. Na verdade, antigamente a gente era muito preocupado com o trabalho para ter as coisas. Ter carro, ter dinheiro, ter casa, ter viagens. Era isso que a gente se importava. Mas esse ter mudou. Esse ter mudou para eu preciso ter agora sentido. Eu preciso ter propósito de vida. Eu preciso ter algo mais robusto. As pessoas não querem, como eu disse, o jovem não quer mais carro, ele quer usar Uber. E aí a gente percebe que a gente precisa mesmo é ter acesso às informações, ter sentido no que a gente está fazendo, ter propósito na vida da gente. Essas mudanças que vêm acontecendo, na realidade, elas trouxeram muita necessidade de ser alguém, de ser reconhecido, de ser visto, de ser enxergado. E o grande diferencial do ser humano é ser quem você é e não ser o que você tem. E, enquanto isso, a tecnologia está andando. A gente precisa ficar de olho no comportamento do consumidor, porque a função ela é substituível, mas a pessoa não. A robótica está a todo vapor. Daqui a pouquinho vai ter um robozinho para cada pessoa, para fazer aquele trabalho nosso que é repetitivo. E daí, como é que nós vamos ficar? Calma, mas isso não é o fim do mundo. Você precisa só se adequar a tudo isso.
E o grande diferencial é que nós temos uma inteligência emocional e o robô tem uma inteligência artificial. Para ter mais tempo para a gente pensar, para a gente criar, para a gente sentir, nós precisamos ser mais humanos. Nós estamos voltando à nossa essência. Lembra da borboleta que eu falei? É isso, a gente está transformando e vai sair voando por aí. Gente, a gente passou os últimos minutos aqui falando de transformação do mercado, transformação em relação ao trabalho, do consumidor, do ser humano, e de fazer coisas de gente para gente. Eu falei, o coaching a gente faz coisa de gente para ajudar as outras pessoas a pensar. Eu falei no começo que o coaching é uma das soluções indispensáveis para lidar com essas transformações, não foi isso? Pois é. Então, agora você fique ligado, porque a gente está se transformando, a gente precisa acompanhar tudo isso que está acontecendo, e mais, a gente precisa perceber o quão difícil está sendo lidar com tudo isso sozinho. Eu queria perguntar uma coisa, quanto tempo do seu dia você para e você fica lá pensando, puxa, deixa eu ver, como é que eu vou lidar com isso agora? E essa transformação do mercado? Como é que eu faço com tudo isso, com todas essas informações? E o próprio Rogério falou uma série de habilidades que estão sendo sugeridas e pedidas para agora, para o século XXI e diante. E daí? Como é que eu vou fazer? Eu não sei como que eu vou lidar com isso. Por isso que a gente fala, diante desse mundo VUCA, ou MUVUCA, se a gente quiser dizer, do mundo urbano, como que a gente vai lidar? Quem vai ajudar a gente a lidar? E eu acho que a melhor pessoa para lidar é uma parceria, é a gente fazer uma parceria. E os coaches estão fazendo essas parcerias. O coaching, ele vem para te ajudar a pensar, para reforçar o seu autoconhecimento, coisa que também a gente não para falar, para ajudar a conquistar o equilíbrio, para fazer descobertas, para expandir essa visão dessa loucura toda que está acontecendo por aí. Esse cenário é um cenário muito diferente daquele que a gente estava vivendo. É como se a gente, aqui, os coaches, pudessem ajudar você a regular aquele GPS que eu falei. E eu vou dizer uma coisa para você. O Bill Gates, da Microsoft, e o Eric Schmidt, que é da Google, eles disseram em poucas palavras: todo mundo precisa de um coach. Independente de ser um jogador de tênis, independente de ser uma ginasta, independente do trabalho que seja, se você é um CEO, se você é um executivo, um assistente ou até um estagiário, todo mundo precisa de alguém para refletir, para pensar e para ajudar e ter um outro olhar. Então, eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês. Ter um coach para pensar junto e refletir sobre todas essas transformações não é um luxo, é uma necessidade. Pensa nisso. Nós estamos aqui do JEC, eu e todos os meus colegas do JEC, estamos aqui para ajudar você a pensar. É só você querer. E agora eu passo a bola para o professor Ludovico, que vai trazer uma outra experiência muito interessante. Professor, a gente não está te ouvindo, professor. Acho que o senhor está multado. E agora? Agora sim, agora sim. Ótimo. Então, meus amigos, muito boa tarde. É mais um prazer realmente participar de um evento como esse, que já pelo 6º ano seguido, apesar de eu estar já convivendo no CRA desde 1974, antes de ser o CRA, né? Era o técnico em administração, mas eu comandando esse grupo de excelência em internacionalização de pessoas e carreira, chamado IGPEC. Vamos participar com o grande tema que foi colocado neste ano, que é a transformação do mercado consumidor. E o nosso painel é feito e consumido por pessoas. E o mercado é para todos. Então, nesse momento que nós estamos entrando numa nova forma de viver, e na administração automaticamente temos que enxergar de que maneira, e o Rogério comentou sobre isso, o Fórum Mundial da Economia está posicionando profissionais, empresas, governos, sociedade como um todo,
nos leva a uma reflexão. Será que o mercado é realmente para todos? O nosso painel, feito e consumido por pessoas, traz esta reflexão. E por que eu trago esse tema através do nosso grupo de internacionalização de pessoas e carreiras, independentemente das empresas? Ora, se nós temos esse processo, que é um processo de mudança, e que automaticamente todos terão que buscar iniciativas, diferentemente daquelas que nós tínhamos até recentemente, e alguns minutos atrás, o comentário de que a administração ela vereda por vários caminhos. Um dos caminhos em relação a este painel é justamente o exterior, não apenas o nosso país. O nosso grupo tem trabalhado com palestras, com vários insights, mostrando a importância do que é feito aqui e o que é vendido e consumido lá para fora. Por quem? Por pessoas. Porque o mercado mundial, aí está o Fórum Mundial da Economia, nos mostra claramente esse perfil. Troque o slide, por favor, porque eu por aqui não consigo. Se nós estamos comentando de que no painel feito e consumido por pessoas, claro está que nós temos que entender que as nossas vendas, as nossas produções, estão indo para 262 países. Não é pouco para um país em desenvolvimento, não é pouco para um mundo que desde fevereiro do ano passado se transformou, e a colega Lucila acabou de comentar exatamente isso, que todos nós precisamos de apoios, todos nós precisamos de uma reformulação, e que o Rogério deixou muito claro que as empresas precisam rever os seus conceitos a partir de toda a movimentação que houve desde lá de trás, e que a curva hoje do crescimento obriga naturalmente a todos se preocuparem em fazer e fazer consumir. Se nós temos 262 países que compram de nós os nossos produtos, e não é apenas a questão das commodities, minérios, petróleo, agro e o agrobusiness como um todo, significa que a indústria, através da sua administração de produção, o seu marketing, a sua gestão operacional, estão à disposição do mundo. Num dos trabalhos que eu realizei, exatamente em função do meu pós-doutorado, foi fazer uma pesquisa e procurar entender o que nós produzimos para o mundo. E eu cheguei à feliz conclusão, e que nem todos sabem, mas percebem, o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de produção, de se fazer e se fazer consumir lá fora também. Por isso que o tema central do ENCOAD, a transformação do mercado consumidor, cai no colo das empresas brasileiras. A administração como um todo, envolvendo a economia, a área do direito, a medicina, tudo isso vai fazendo com que nossas empresas precisem enxergar diferentemente a forma e a maneira de nós enxergarmos o mundo também e eles nos enxergarem. A transformação do mercado consumidor foi muito rápida nesses ano e meio que nós estamos vivendo esse processo mundial, sanitário, e que começa a mostrar um resultado a partir de toda a medicina que está sendo aplicada. Então, esses 262 países que são clientes das nossas empresas, poderão enxergar melhor ainda se a administração das nossas empresas começarem a enxergar a possibilidade de se fazer exportações independentemente do produto. Tudo que se produz no mundo se consome. E se nós enxergarmos, independentemente do Fórum Mundial da Economia, a nossa balança comercial, e especificamente através do Ministério da Economia, que publica as estatísticas sobre os produtos vendidos no exterior, nós vamos perceber claramente que desde um simples
aparelhinho, ou simples um palito de dente, um fio dental e uma máquina, independentemente de outros conceitos do agro e do consumo da nossa agricultura como um todo, nós vamos ter um sucesso muito grande. O nosso guru da administração, Peter Drucker, nos deixou uma frase muito interessante. Nem sempre as soluções resolvem os problemas, mas sim as oportunidades. E por que não agora a administração das empresas, aquelas que têm produtos que poderiam ser consumidos no exterior, não enxerguem isso de uma forma mais positiva? Os números mostram que nós temos um grande caminho pela frente a partir de uma administração internacional, uma gestão de comércio exterior, uma gestão de negócios internacionais. Essa administração pode provocar não só empregos, renda, impostos, tudo aquilo que vai gerar riqueza para o nosso país. Por isso, eu coloco esses dados para vocês, mas considerando que os números estão mostrando que nós não passamos de 25 mil empresas exportadoras no Brasil. Apenas 25 mil empresas exportadoras no Brasil. Temos mais empresas importadoras do que exportadoras. Então está sendo feito lá fora e consumido aqui. Temos que reverter esse quadro. A administração de produção, a administração de marketing, o benchmarking dentro das empresas pode fazer que esse número de 262 países passe para mais de 300. Fazer aqui, consumir lá fora. Todo esse processo, ele tem um caminho, é o caminho da administração. Por gentileza, o próximo slide. Para que isso aconteça, as empresas precisam se preparar, decidir. E a administração geral vai mostrar com gestão de pessoas, que o Rogério comentou, o que a Lucila comentou que seria a indicação das novas oportunidades. Então eu coloquei basicamente aqui aquilo que o GIPEC tem como base para as palestras e para levar os administradores a repensarem o seu trabalho. Quais são as decisões básicas que nós poderemos ter? Primeiro, quais as razões que a empresa teria para não exportar? Então, o não, ela já tem. Vamos ao livro do professor Fisher, Como Chegar ao Sim. Robert Fisher, uma das teorias de Harvard da negociação. Porque o não nós já temos. Então, a primeira decisão é: quais as razões que impedem uma empresa a produzir, fazer aqui e o consumo ser lá fora? Transformando o mercado consumidor, que é o nosso tema central no enquadro deste ano. Fazer aqui, consumir lá fora. Quais as razões que impedem? Segundo, essa decisão, a partir do momento de enxergar que fazer aqui e consumir lá fora, pode levar a empresa a se autoconhecer através de um estudo de benchmarking, que é a sua capacidade de produção, a sua capacidade operacional. E, ao mesmo tempo, a contratação de profissionais, de pessoas, administradores, que possam gerir negócios através do quê? De posicionamento mais agressivo para o mercado externo. Um terceiro componente nessa decisão é exatamente os mercados e os produtos que esses mercados podem consumir. Isso significa que o processo nem sempre é para todos os países. Tivemos aí agora um número de 262 países, mas que poderão chegar a 300. Nem todos os produtos cabem em todos os mercados. Então nós temos um grande exemplo da indústria calçadista aqui no Brasil. Será que aquele calçado de $500 vendido na Quinta Avenida de Nova York pode ser vendido em todos os países do mundo? Em todas as economias? Estudar os mercados através de marketing, através de estudo de sociabilidade, de renda per capita
e, ao mesmo tempo, entender que sempre haverá alguém para consumir um produto realizado, feito, produzido por um brasileiro. O quarto componente é a administração desse processo. O ENCOAD desse ano, ele está muito bem posicionado. A transformação do mercado consumidor existe. Então, a administração ela tem que ir de encontro a essa transformação, analisar o que vem a ser o seu negócio, os seus produtos, os seus profissionais, e ir buscar, dentro da administração, a melhor forma de se posicionar para entrar num determinado mercado. Fazer aqui, consumir lá fora. Por quem? Por pessoas que dentro de uma administração de produção, na área financeira, de marketing, de incentivos, de tributos, de logística, de negócios, possam trazer mais resultados e mais rapidamente nós superarmos alguns fatores econômicos que praticamente precisam ser mitigados. E por último, qual é o perfil dos consumidores? Como é que estão os consumidores lá fora? O tema central é a transformação do mercado consumidor, e o nosso painel é feito e consumido por pessoas. E para que este painel possa ter realmente o caminho adequado da nossa fala, conhecer o perfil daqueles consumidores que também são pessoas de várias raças, de várias etnias, de várias culturas, de vários PIBs, de várias rendas per capita, mas todos consomem, mais ou menos, mas isso acontece de uma forma muito clara. O mundo consome tudo aquilo que se produz. Por isso que é importante fazer o uso dessas decisões e ter uma reflexão sobre esse detalhe. O próximo slide, por gentileza. Pode abrir. A carreira profissional é um grande teatro. Esta figura representada numa metáfora que eu crio é onde você, na sua carreira, quer sentar nesse teatro. Nós começamos sempre por baixo, como todos começaram. Então nós vamos sentar aqui embaixo, no nível de poder enxergar quando essa cortina chamada mundo se abrir. Então, um administrador de comércio exterior, um administrador de logística internacional, um administrador de negócios internacionais, à medida da sua evolução, com estudos, com pesquisas, com trabalho, ele poderá alcançar um algo mais e mudar de posição, sentando do lado direito ou do lado esquerdo nos balcões. Então, ele cresce na carreira porque ele cresce enxergando o mundo. E por que não ser o ator, no momento que se abrir essa cortina chamada mundo, nós estarmos aí dentro, com uma carreira profissional internacional, fazendo com que as realizações de produções aqui sejam consumidas lá fora. A figura central de um trader que enxerga o mundo e coloca grandes produtos brasileiros em vários países de grande economia. Então, a carreira profissional é como um teatro. Você escolhe onde quer sentar. As empresas que também precisam se internacionalizar, por isso elas poderão fazer aqui e vender lá fora, ter novos consumidores, também precisam ser atores, players internacionais. Esse mundo se transformou, o nosso tema central já está dizendo. Consequentemente, não podemos esperar para depois agir. Então, o recado que eu dou exatamente pelo tema central e pelo painel nosso está no nosso próximo slide. Por gentileza, o próximo slide. Pode mudar, por favor. É uma reflexão. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. George Bernard Shaw, que é exatamente a figura, pode bater novamente na tecla, que ele vai aparecer aí.
O George Shaw disse muito claramente, é impossível progredir sem mudança. Então, se a transformação do mercado consumidor aconteceu, nós, profissionais de todas as áreas, nós, empresas, nós, sociedades, precisamos deixar muito claro em nossas mentes. Nós precisamos fazer aqui e ter consumo lá fora. Agradeço a oportunidade que nos foi dada nessas breves palavras, algumas reflexões e, mais uma vez, agradeço por essa oportunidade mais uma vez. Daniel, muito obrigado e sempre na parceria com o nosso CRA. Parabéns à colega Lucila, ao colega Rogério, para podermos contribuir novamente com esse grande evento Enquadre 21. Muito obrigado. Lucila e ao nosso amigo Rogério, professor Ludovico. Vou, sem tomar muito tempo do nosso painel, para ver se a gente consegue aproveitar o máximo desse período que resta para interagirmos um pouquinho com o nosso público, já mandar as primeiras perguntas. Vou começar com o Rogério. Rogério, o José Moura gostaria de lhe perguntar como vamos lidar com os diferentes nesses tempos de mudanças drásticas? Lidar com os diferentes vai ser complexo, né? Nós precisamos entender que o diferente agora, ele se complementa, né? Ele vai ser um complemento daquilo que nós temos, né? Dentro dos novos paradigmas, o certo e o errado começa a se juntar, né? Nós temos um mundo cada vez mais complexo, um mundo cada vez mais acelerado, e é essa visão que eu tenho, que os diferentes vão se somar. Eles vão se somar a todos. Agradeço, professor Rogério. Quero fazer agora uma pergunta para a Lucila, que foi enviada pelo Edson Mello. Lucila, foi no momento da sua palestra, né? Por isso a contextualização, mas ele pergunta se não é da própria natureza humana classificar desconhecido como ameaça. Sim, tudo que a gente não conhece passa a ser uma ameaça para a gente, mas isso não tem problema nenhum ser uma ameaça. A questão é como a gente lida com isso. E não a questão da ameaça. Como é que eu lido com essa ameaça? Como é que eu lido com os meus medos? Porque essa ameaça me dá medo. O medo é um sentimento legítimo. Ele existe. A questão não é ter medo, porque todos nós temos. Eu tenho medo, todo mundo tem. Mas como que eu lido com esse medo? Aí está a grande questão. Eu preciso entender isso para lidar com esse diferente que foi falado antes, para lidar com a ansiedade, para lidar com toda essa situação. Como eu lido e não o que eu lido. Eu acho que essa é a grande diferença. Bacana. Professor Ludovico, pergunta da Aline. É fato que o profissional especialista está com os dias contados? O mundo é para generalistas ou especialistas em muitas coisas? Especialistas em muitas coisas, porque o Fórum Mundial da Economia, inclusive citado pelo colega Rogério, ele está mostrando que 170 países estão necessitando de cabeças pensantes. E automaticamente, o nosso país, que está posicionado lá no G20, lá atrás, mas está no G20, e nos BRICS, ele está precisando de cabeças pensantes e não simplesmente automação generalizada. Nós precisamos não apenas entender o que é o drone, mas como chegar ao drone, como fazer o drone funcionar, como fazer as empresas contratarem profissionais que possam gerir administrativamente os negócios internacionais. Porque nós voltamos a viver numa torre de Babel, não só do ponto de vista emocional, não só do ponto de vista idiomas, mas na economia. E aí eu compactuo novamente com o que o colega Rogério comentou, nós temos que todos os dias consultar o Fórum Mundial da Economia, porque ali nós temos situações claras de quem serão
aqueles protagonistas principais que serão os grandes players internacionais. Hoje nós falamos que a China é a fábrica do mundo, mas de onde que vai a matéria-prima? Onde é que vai o aço? De onde que sai o aço? De onde é que sai o ferro? De onde é que sai commodities? Então, nós brasileiros precisamos hastear mais a bandeira brasileira dentro da administração das empresas. Então, não podemos pensar de que, mas lá nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim. Isso não existe comparativo. Nós temos que mitigar os nossos problemas através da cultura, da educação empresarial. E aí que está um grande autor chamado Bauer Sox, Logística Empresarial. Missão, visão e filosofia. Aí você forma profissionais. E nós temos um grande país que não tem no mundo quase igual. Vamos enumerar os milhares de produtos que nós exportamos e verifique quem tem o que nós temos. Nós precisamos conscientizar as nossas empresas e profissionalizar cada vez mais as pessoas. E os jovens estão com uma grande oportunidade pela transformação do mercado consumidor mundial, que é o nosso principal tema. Eu recebi, professores, uma pergunta tão bacana, mas tão bacana que eu acho que essa vale a pena a gente ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Então eu serei generoso e eu darei 3 minutos a cada um de vocês para que vocês respondam talvez uma das questões mais importantes da sociedade daqui para frente. E 3 minutos é bastante suficiente, né? Espero continuar amigo de todos vocês depois dessa. Mas vamos lá, vou começar com o professor Rogério, respondendo a pergunta do Hamilton, depois passo a Lucila e ao professor Ludovico, que ele pergunta: professores, como ficarão as pessoas que não se prepararam para essa guinada exponencial da tecnologia? Esse grande grupo econômico ficará à mercê? Não haverá possibilidade de inclusão? Rogério, 3 minutos. Uma pergunta bem difícil, né? Eu, particularmente, não acredito que as pessoas vão ficar à mercê, né? Eu acredito que elas vão, talvez, durante um período, se sentirem bastante incomodadas, mas vão acabar sendo, vamos dizer assim, empurradas e vão perceber que elas precisam se adaptar. Elas não vão conseguir ficar paradas, porque elas vão ficar totalmente fora do mundo, não vão conseguir, vamos dizer assim, de certa maneira, vamos dizer assim, viver dentro de um mundo que todo o processo de tecnologia está em tudo quanto é canto, né? E você tem a tecnologia nos bancos, você vai ter tecnologia nos carros, você tem tecnologia dentro de casa. Vai ser muito difícil as pessoas não se envolverem, não se adaptar. E aí eu tiro aquilo que aconteceu na década de 60. Na década de 60, nós tivemos um impacto parecido, né? E o mundo foi para frente, o mundo não parou. E eu acredito que essas pessoas também, dentro de uma medida, vão para frente. Aquelas que realmente não se adaptarem, elas vão ter um problema, elas vão ficar à mercê, talvez, de um mundo que não existe mais, né? Elas vão ficar totalmente fora de um mundo que já foi, já não tem mais como sobreviver daquele jeito. E aí a gente entra no processo de incerteza, não posso afirmar exatamente o que aconteceria com essas pessoas, né? A gente pode imaginar 1000 coisas, mas eu acredito que a maioria, né, a grande maioria, vai ser, de certa maneira, impulsionada para as mudanças. Não vai ter outra alternativa. Vamos ouvir os colegas também. Obrigado, Rogério. Lucila? O Rogério falou, e eu até me lembrei aqui o seguinte: graças a Deus, o ser humano é adaptável. Graças a Deus, a gente se adapta às situações, e foi isso que aconteceu desde sempre. O Rogério trouxe aqui o exemplo que a gente já passou uma época aí dos anos 60 e se adaptou. Eu acredito que o ser humano vai se adaptar. E eu acredito também que nós temos todas as ferramentas para fazer isso.
para se adaptar, para lidar com esse mundo novo, com essas situações que estão aparecendo. Talvez a gente não saiba como ou aonde elas estão conosco. E aí a gente precisa de alguma ajuda. E isso é um tema que a gente tem discutido bastante no GEC, que é justamente a democratização do coaching. Porque o coaching hoje, o processo de coaching hoje, ele está mais diferenciado, mas é isso que a gente não quer. Nós queremos que todos tenham esse acesso, que todos possam fazer parte disso, como eu disse até quando eu estava falando. Pode ser executivo, pode ser CEO, pode ser analista, pode ser estagiário, não tem problema. O acesso a esta informação e a esta forma de se adaptar, ela é possível. Então, esse é um dos assuntos que a gente está tratando no GEC e que a gente quer levar isso para frente. Todos podem, sim, ter um coach para ajudar a pensar. Isso não hoje está numa determinada situação, mas a ideia é que para essas pessoas poderem também se adaptar a essa situação nova que vem passando, que vem surgindo no mundo, nós podemos ajudar a pensar, a estar junto, a refletir sobre isso, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Vem uma questão, a gente reflete, a gente fala, como é que nós vamos lidar com isso? E essas perguntas que nós colocamos para nós mesmos, e como disse o Rogério, é tudo muito incerto, então vamos buscar o que está mais perto da gente, o que está mais certo. Juntos, vamos pensar juntos, vamos trocar ideia. Enquanto a gente preparava esse painel, eu, Rogério, o professor Ludovico, a gente conversou bastante, a gente trocou muitas ideias. Então, é isso que a gente quer. As pessoas podem, sim, ter o apoio de outras pessoas para pensar, para refletir e para trazer o que o professor Ludovico trouxe. Nós precisamos de gestores flexíveis, adaptáveis, que estejam pensando fora da caixa. Então, é isso que a sociedade quer neste momento. E essas pessoas precisam estar alinhadas a isso. Perdão. Ok. Enquanto eu vou abrir, eu só queria voltar uma coisinha do que a professora Lucila falou agora há pouco, sobre a questão do medo, né? Há uma teoria de Goleman que diz o medo do desconhecido. Então, tudo que é desconhecido, nós temos medo. Então, Daniel Goleman, ele é um grande autor nessa linha da inteligência emocional e cerebral. E isso pode ajudar as pessoas a superar barreiras. Bem, com relação a essa colocação, eu confesso que eu estou um pouco reticente e pensando naquilo que poderá acontecer daqui a algum tempo com a juventude. A falta de oportunidade na cultura, onde eu me sinto muito à vontade, porque o meu mundo acadêmico está me dando essa oportunidade, eu estou vendo que aquilo que precisa, como primeiro impacto, elevar a sociedade e fazer com que se progrida, é o estudo, é a escola. Eu participo, através de uma universidade americana, no Nordeste do Brasil, em teorias de mestrado e doutorado para professores que moram lá no interior do Piauí, do Maranhão, onde eles andam 30 quilômetros para acessar a internet e conversar comigo. Então, nós temos vários Brasis. Não podemos pensar o Brasil sul-sudeste. Nós temos que pensar no Brasil como um todo. Então, eu sou muito preocupado com isso. Tanto que, ao longo da minha vida, a minha carreira acadêmica, só na Fundação Getúlio Vargas há 37 anos, eu confesso que eu estou preocupado. Tanto é que eu poderia já, tranquilamente, ficar brincando com meus netos, ficar curtindo tudo aquilo que nós construímos, eu e a minha esposa, mas não. Eu estou preocupado com a educação. Por isso que eu vejo que os jovens não devem parar. Eu vejo crianças no interior do Piauí, do Maranhão, do Ceará, ali debaixo de um lampião, lendo um livro. Então, os Brasis precisam se juntar. As políticas educacionais precisam ser dirigidas para que nós não cairamos num abismo para daqui 4, 5, 10 anos. Por isso, a colocação que foi nos posta. No meu modo de ver, há uma preocupação. Só que nós, mais de idade, que nós que felizmente adquirimos mais cultura,
não é somente nós. Eles, os jovens, as crianças, também precisam ir buscar, devem cobrar também, porque a cultura é a única que nenhuma ideologia muda. É a cultura. Por isso que eu sou reticente, mas eu luto por essa cultura, na administração, na sociedade e na minha atividade acadêmica. A pergunta foi ótima, me dando até a oportunidade de expor uma ideia. Foi tão boa, mas tão difícil que eu mesmo acabei engasgando na hora de passar a palavra para o senhor. Professores, eu acho que um resumo audacioso passa por adaptabilidade e educação, né? Essas duas palavras talvez não encerrem a questão, mas indiquem um bom caminho, né? Quero então agradecer demais, professor Ludovico, Lucila, professor Rogério Parente. Muito obrigado em nome do CRA São Paulo pela participação de vocês, representando os seus grupos de excelência. Seguimos contando com vocês. Deixo ainda o recado para aqueles, como fiz ontem, né? Esses grupos de excelência, eles são bastante ativos no CRA ao longo do ano. O Incoad é um encontro onde todos eles convergem a um tema central nesse ano relacionado ao mercado consumidor, mas ao longo do ano, esses grupos discutem as suas agendas, né? Específicas dentro de cada grupo e trazem, tornam essas agendas públicas e discutidas através, inclusive, desse canal. Então, sigam inscrevam-se nesse canal, sigam o CRA nas redes sociais, procurem saber mais sobre esses grupos de excelência, caso esses temas tenham interesse e tenha suscitado aquela vontade de continuar falando sobre. Professores, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Forte abraço, sigam se cuidando, que seguimos por aqui contando com